É um ícone a quem se chama Kaiser, imperador em alemão, porque desde que está à frente do destino artístico das maiores casas de alta costura do mundo, Fendi, Chanel e a marca com o seu nome, podemos dizer que reina verdadeiramente no mundo da moda. Estamos em Roma para os 90 anos da Fendi e vamos estar com nada menos que Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld, muito obrigada por estar connosco em Global Conversation. Estamos aqui em Roma para assinalar os 90 anos da Fendi, uma casa que associamos ao luxo. Mas o que é para si o luxo? Fendi é um belo exemplo do que o luxo deve e pode ser. Porque sabe, há luxo de todos os tipos. O luxo é também ter tempo para si sem ser obrigado a viver sob uma pressão contínua. Porque hoje em dia, lamentavelmente, há muita gente sem nada para fazer e os outros que são demasiado agitados. Então isso também é um luxo. O luxo é também uma questão de qualidade. O luxo é também uma questão de fineza, de espírito. Sabe, podemos fazer uma experiência. Não são apenas as coisas caras. É preciso que sejam bem feitas e que justifiquem o preço e que a qualidade deve ser impecável. Mas o luxo para si também deve ser trabalhar. Dir-se-ia que não se cansa nunca. Qual é o segredo da sua energia? Não há segredo nenhum, porque é preciso não esquecer que, quer para a Fendi, quer para a Chanel, trabalho em condições excepcionais. Tenho as melhores pessoas com as melhores condições. Não tenho o pessoal do marketing a pressionar-me. Posso fazer o que quero, onde quero. Compreenda, isso já é o cúmulo do luxo. Porque noutras casas há o design, o marketing, e eu digo-lhe, não tenho isso, e se me quisessem irritar com isso, iria imediatamente embora. Vamos celebrar os 90 anos com um desfile. Não os meus. Não, felizmente este ainda não é o seu aniversário, mas o da Fendi. E vamos celebrá-lo na Fonte de Trevi. E é um desfile inspirado por Roma e pelos contos de fadas. Não unicamente por Roma. O tema da coleção é a lenda e o conto de fadas. E como se traduz isso na roupa, nas suas criações? Aquilo que se fez verá depois. É poético. É muito como um conto de fadas. Inspirei-me num que já estava esquecido. No princípio do século passado havia um dinamarquês que se chamava Kai Nielsen, que era um ilustrador maravilhoso, muito estranho, muito nórdico, nada como arte nova, Art Deco, e redescobriu por acaso porque foi completamente esquecido. E foi aí que fui buscar inspiração para as cores, para certos grafismos e tudo. Claro que pedimos à fundação ou ao editor, porque ele já desapareceu, mas é muito, muito bonito. E isso é uma inspiração transformada em moda italiana. Et ça, c'est une des inspirations transformée en mode italienne. E a Casa Fendi é conhecida pelo seu savoir-faire, por utilizar o trabalho manual. Mas como incorpora então todas as inovações tecnológicas? Mas uma coisa não impede a outra, senão não fazemos este género de coisa. Se é sempre a mesma fórmula, isso gasta-se em pouco tempo. Há que ter os olhos abertos. Podem fazer-se as coisas mais inspiradas, não importa porquê, mas ao mesmo tempo é preciso que isso acompanhe o progresso das técnicas mais recentes, senão não tem interesse. E Roma é uma cidade muito importante para si. É a cidade que conheço melhor, logo a seguir a Paris. Acho que em Roma, ao longo da minha vida, devo ter estado umas 800 vezes. Por isso, cheguei a ter apartamentos em Roma. É um sítio onde me sinto... Detesto a expressão em casa. Eu nunca estou em casa. A minha casa é por toda a parte. O que não é de todo a mesma coisa, mas ainda assim é um sítio que me é extremamente familiar. E como foi a primeira vez nesta cidade? Eu era pequeno, estava com os meus pais. Isso é pré-história. Há uma recordação que eu tenha marcado? Sim, tinha gripe. Bem, não está apenas ligada à Fendi, trabalha também para a Chanel e para a marca que tem o seu nome. É preciso ter tripla personalidade para isso?
Não, e ao mesmo tempo há três, sim. Tem 3 personalidades. Sim, é isso, espero eu. Porque sabe, Fendi é a minha versão italiana, Chanel é a minha versão francesa e o resto sou eu. Vi-o a fazer os seus esboços a uma velocidade e com uma precisão impressionantes. Eu queria ser ilustrador no início e isso ajudou-me bastante porque hoje, com as pessoas que trabalham com computador, os diretores de arte olham para aquilo que outros fazem. Eu faço tudo sozinho, faço os desenhos muito rigorosos, quase em 3 dimensões. As pessoas que trabalham comigo já não têm necessidade de fazer perguntas. Quando vejo os primeiros ensaios do tecido ou do modelo, aquilo parece-me exatamente como o meu desenho. Se não está bem, é culpa minha e não deles. Si c'est pas bien, c'est que c'est ma faute, mais c'est pas leur faute. É interessante isso, porque eu pensava que as pessoas que traduzem os seus desenhos são pérolas raras que podiam... Não, há uma tradução prévia com as minhas anotações e desenhos a 3 dimensões. Leva muito tempo, mas adoro fazê-lo. No início queria ser caricaturista e retratista. Pedimos aos nossos internautas da Euronews para nos enviarem perguntas para esta entrevista. Karl Lagerfeld é um ícone, mas Christos Senecos inverte a questão e pergunta-lhe a si: quem é o seu ícone? Mon icône. São os ícones que as pessoas já não conhecem. Talvez Erich Kästner, que fundou o Bauhaus e que fez a Fundação Nietzsche em Weimar, ou Walter Rathenau, a primeira vítima dos nazis na Alemanha. Mas, na verdade, não penso nas pessoas em termos de ícones. Os meus ícones, o grande público não os conhece. E a musa? É importante para si? Sim, a musa é a Chopette. Chupette é a sua gata. Sim, sim. Como é que ela o inspira? Felizmente isso não se analisa. Pela sua simples presença, tem um efeito muito calmante. Até um medicamento reconhecido. As pessoas que têm gato têm muito menos problemas de saúde do que as que não têm gato. Parece que é uma terapia incrível. Li um artigo longo, sério e científico sobre isso. J'ai lu un grand article sérieux et scientifique là-dessus. É verdade que os animais nos acalmam, mas também penso que... Eu tenho necessidade de ser acalmado. Sou um bocado histérico, mas isso é relativamente recente. Ela tem 5 anos. Antes jamais pensei na minha vida apaixonar-me por um gato, mas ela é excepcional e célebre no mundo inteiro. Quais são as qualidades excepcionais dela? A sua presença e beleza, porque é uma alegria olhar para ela. É de morrer a rir com os seus grandes olhos, como estrelas de safiras. E o pelo é impecável, porque tem muita gente a cuidá-la, nunca está sozinha. Mesmo aqui no hotel, está sempre com companhia. Ela viaja consigo? Algumas viagens, não todas. Em alguns países, viajar com animais levanta problemas, mas são países que evito. Por exemplo, não vou à Inglaterra, mas agora com o Brexit já não temos de pensar nisso. Vou fazer uma pergunta sobre o Brexit, porque todos nos inquietamos com o futuro da Europa. Alguns dizem que o Brexit é o primeiro passo de desagregação da Europa. O que pensa sobre isso? O que me chocou foi as pessoas que provocaram a saída se terem retirado depois de o desastre ter acontecido. Aquele homem horrível que foi mayor de Londres. Boris Johnson. E mais o outro, pretencioso, muito populista. Nigel Farage. Para mim, David Cameron é o coveiro da Europa, em certo sentido. Eles tinham as vantagens que outros não tinham. E as pessoas que votam não são forçosamente as que constroem o futuro. Assim, vão esvaziar-se da elite que têm. Eis o que acontece quando se fazem asneiras. E o que pensa da situação na Europa agora que se assiste a um crescendo de nacionalismo? Isso inquieta-o? Inquieta, mas não penso que isso possa concretizar-se. A Áustria e tudo isso não é nada animador, nem a Polónia, nem nada. E em França também há um movimentozinho desses simpáticos. Quais são as repercussões para os jovens? Na moda, por exemplo? A moda vai existir sempre, vai haver mais pronto a vestir que grandes luxos, mas a moda existirá sempre. Há uma elegância europeia, na sua opinião? Sim, porque há uma elegância do Médio Oriente. A burca pode ser até muito elegante, mas não é para nós.
E o que é a elegância europeia? O senhor é cidadão europeu. É difícil expressar por palavras. É um ar cosmopolita, não é regional. É uma atitude, uma ligeireza. Mas é preciso ter atenção para que isso não desapareça, porque os populismos não encorajam essas coisas. Tenho outra pergunta feita por um internauta. É um alemão que pergunta: que conselhos tem para os jovens criadores que querem seguir os seus passos? É preciso que corram. Acha que têm as mesmas oportunidades que teve? Não. É uma outra época. In 1965, choose a young, emerging designer. His name is Karl Lagerfeld. From his hands, a new concept of fur is born. From status symbol to light, colourful, fun apparel for the emancipated, independent woman. Always on the lookout for a unique style. Tenho uma acumulação de conhecimento que nenhuma escola dá. Desde que faço isto, nunca mais olhei para trás. Francamente, não os quero desencorajar, mas talvez fosse bom encontrarem um outro exemplo que não eu. Quais seriam os seus conselhos aos mais jovens? Não dou conselhos, dou apenas conselhos individuais, mas não generalizados, porque tudo depende do talento que têm, da vontade que têm, das circunstâncias em que vivem, como podem exprimir-se, como podem encontrar o caminho certo e tudo isso. Não é assim tão simples, senão toda a gente tinha sucesso. Não há livros de receitas. Diz-me que olha sempre para a frente. Sim, para a frente, 6 meses, porque a moda é isso. Isso é a vanguarda que vamos usar em 20 anos. Recorda-se da vanguarda dos anos 60? Já ninguém se veste daquela maneira. Foi um amadorismo de estreia. Pode responder a esta pergunta que nos chega de Nam Kim. A indústria da moda vai ser como em 50 anos? Consegue antecipar-se? Não tenho uma bola de cristal comigo, não sei. Tem os pés assentes na terra e vive num mundo de excentricidades. Como é que faz? Não sei, sou pragmático, lúcido e não giro sobre mim próprio, sobretudo. Os criadores queixam-se por vezes de que o mundo da moda anda depressa demais. Nesse caso, não assinem contratos com grandes empresas que têm necessidade de manter um certo ritmo de negócios. Querem muito cheque, mas o trabalho depois é um bocadinho mais duro e só percebem isso depois. Para mais, há alguns que se ressentem, literalmente, porque iniciei coleções que não existiam antes. Mais ainda, para a Chanel, há os trabalhos de arte, as pré-coleções e tudo. Sei que sou vagamente responsável por um ritmo infernal, mas tenho as equipas para o manter e os clientes que têm necessidade disso. Se está desenvolvido a este ponto e se se faz trabalhar tanta gente, tem de se avançar na primeira pessoa. Il faut y aller de votre personne. Eu não acredito no conceito de estar numa praia para procurar inspiração. Em francês dizemos que o apetite chega quando se come e, enfim, a inspiração chega quando se trabalha. Mesmo quando dorme, ouvi dizer... Tenho uma espécie de flashes elétricos. Vejo de uma só vez a coisa toda. Mesmo no cotidiano, na banheira, é muito estranho. Não sei de onde isto vem, isto prova que estou completamente absorvido pelo meu trabalho. Fico encantado. E sempre lhe aconteceu esses flashes? Não, agravou-se com o tempo. Portanto, acho que estou a fazer progressos. Humano faz-nos esta pergunta. Qual foi a coisa mais complicada que enfrentou durante a sua carreira? Não houve, de tal modo que não me lembro. Passou-se tudo bem e, portanto, não tenho memória de algo muito difícil. O meu passado profissional e privado está todo misturado. Não me lembro. Sente necessidade de passar os seus conhecimentos? Não. Mas se tenho assistentes, estagiários, num certo limite, sim. Mas é preciso que as pessoas contem um pouco consigo próprias. Eu sempre contei só comigo. Quando era jovem,
jovem isso era um inconveniente, porque se não se tinha trabalhado com alguém, era-se zero. Hoje, sob o pretexto de que se é jovem, é-se genial. E se é um pouco menos jovem, já não interessamos a ninguém. E há muitos que se fazem passar por jovens designers e têm 45 anos. Então, socorro. De gens qui se font passer pour des young designers ont 45 ans. Alors non, s'il vous plaît, au secours. O que é que trouxe à casa Fendi? Je reviens à la maison Fendi. Qu'est-ce que vous avez apporté à cette maison Fendi? Eh bien, surtout au départ, de faire. Sobretudo, ao início, fazer as peles de modo diferente. Antes era uma coisa rígida, burguesa, pesada. E já desde as irmãs Fendi, e agora ainda mais, há medo de usar pele, por causa da imagem e porque é caro. Não, hoje em dia tem de se partir a louça para se fazer alguma coisa nova. Não, aujourd'hui, il faut casser la baraque pour en faire quelque chose de nouveau. Ultrapassou enormes desafios. Há algum em particular que tenha ficado gravado? Não vejo isto como um desafio, mas como uma coisa lógica que faz parte do meu trabalho. Não há desafios, não tenho contas a prestar a ninguém, exceto a mim, e estou-me nas tintas para isso. Há alguma coisa que se recusasse a fazer, dado ter entrado em aventuras completamente diferentes? Não recuso nada se se trata de algo que ainda não fiz e que é um desafio interessante. Evidentemente que se me propuserem disparados, recuso, mas não me os propõem. Dadas as pessoas com quem trabalho, esse risco não existe, nem aqui, nem em Paris. Não é somente um costureiro, também é um fotógrafo talentoso. Aparentemente. Como é que isso funciona? É a continuidade, porque se estivesse apenas no mundo da moda, perdia o contacto com o mundo exterior. Ao fazer fotografia para todos os jornais e publicidade, há uma continuidade com as pessoas da moda, as modelos do momento, e isso é muito importante, porque o isolamento é a morte. Quando as pessoas começam a viver numa torre de marfim, está tudo perdido. Já não estamos nos tempos em que se dobravam vestidos de taffetá enquanto se ouvia Verdi. Isso acabou. É conhecido pelos seus carlismos. Queria citar-lhe um. Eu sei o quão irritante, impossível e duro de agradar posso ser. Não me recomendaria como convidado a ninguém. Por outro lado, parece-me muito charmoso. O que é que o torna impossível? Não sei. Para já não é certo que tenha dito isso. Tem carlismos ditos por outro Carl que não eu. Finalmente, cria, mas para si mantém um estilo quase imutável. Porquê? Não estou imutável como isso. Porque me fica bem, é impecável, porque tenho horror ao deixar andar. E, por fim, isto gravou-se na cabeça das pessoas. Não posso atravessar a rua, nunca vou à rua. Nunca vai à rua? Não, da porta de casa até ao carro e do carro à porta de casa. Não vou a sítios públicos. É um horror com as selfies e tudo isso. Adoro este progresso. Não me lembro sequer de como era a vida antes dos telemóveis, mas pessoalmente não tenho vontade de estar com milhares de desconhecidos numa foto. Karl Lagerfeld, muito obrigada por ter estado connosco em Global Conversation. Espero que não tenha dito demasiadas asneiras.